Olá, neste vídeo a gente vai falar aqui da evolução do orçamento e da contabilidade pública no Brasil. A gente vai falar do orçamento desde a parte republicana que o Brasil tornou-se república. E aí a gente fala um pouco do Código de Contabilidade, o primeiro Código de Contabilidade. Na sequência, nas aulas seguintes, Lei 4.320 de 64, Lei de Responsabilidade Fiscal e as novidades normativas e também orientações sobre a contabilidade pública no Brasil na atualidade. Tudo bem? Eu sou Renato Santos Chaves, professor de contabilidade pública. Aqui embaixo tem um link, que você pode verificar nossos sites e também curso de contabilidade pública. Mas vamos voltar aqui para a gente ver um pouco mais sobre a evolução do orçamento e da contabilidade pública no Brasil, que é muito interessante, Aqui algumas situações bem que chamam a atenção sobre a contabilidade. Então a gente vai falar aqui da Lei número 25, de 30 de dezembro de 1891, do Código de Contabilidade da União de 1922 e, como eu falei, nas próximas aulas, a gente fala da Lei 4.320 de 64 e da Lei Complementar número 101 de 2000. Muito bem, o orçamento público, primeira lei republicana, Lei número 25 de 30 de dezembro de 1891. Essa lei dizia o seguinte: orça a Receita Geral da República dos Estados Unidos do Brasil para o exercício de 1892 e dá outras providências. O foco, como a gente pode perceber aqui no orçamento público, é o foco na receita geral. Não se preocupa o orçamento público com a despesa, simplesmente com a receita geral. A moeda, à época, ali em 1892, 1891, 92, era o R$1.000. Então nós temos aqui que a receita geral de R$207.992 R$1.000, esse valor aqui ele era arrecadado por impostos de importação, exportação, que tinha um grande diferencial à época, também explorava estrada de ferro, correios, telégrafos, então tinha a previsão da receita orçamentária e da receita denominada à época extra-orçamentária. No entanto, esse orçamento, mais uma vez frisando, ele vislumbrava somente a receita geral, preocupação, portanto, com a receita. Na sequência, já que nós falamos de orçamento público, vamos falar aqui de contabilidade, e aí esse código, o Código de Contabilidade da União, que foi efetivado por meio do Decreto 4.536, de 28 de janeiro de 1922, ele veio dar regras à contabilização. O orçamento, até então, ele era previsto na legislação, nas leis, efetivado pelo Congresso Nacional. No entanto, não existia um código de contabilidade ou uma norma de contabilidade pública para fins de registro sistemático das receitas, despesas e todos os outros atos e fatos contábeis para a preservação, pelo menos a preservação do patrimônio público enquanto registros contábeis. Então vamos voltar aqui para a gente ver o que previa o Código de Contabilidade. Primeiramente, centralização dos serviços de contabilidade. Então aqui no artigo 1º diz o seguinte: a contabilidade da União, compreendendo todos os atos relativos às contas de gestão do patrimônio nacional, a inspeção e registro da receita e despesa, ou seja, já se preocupa com despesa federais, no caso aqui para a União, no caso federal, é centralizado no Ministério da Fazenda sob a imediata direção da Diretoria Central de Contabilidade da República e fiscalização do Tribunal de Contas. Portanto, aqui Tribunal de Contas da União, e o Tribunal de Contas da União, no caso aqui específico, tinha uma missão de fiscalização dessa contabilidade da União. Do exercício financeiro. Aqui é interessante que ele fala do exercício financeiro, orçamento e contas da gestão financeira. O exercício financeiro, ele
começava em 1º de janeiro e terminava em 30 de abril do ano seguinte. O ano financeiro é coincidente com o ano civil. Então nós temos exercício financeiro e ano financeiro. Então o exercício financeiro vai de 1º de janeiro a 30 de abril e o ano financeiro é coincidente com o ano civil, ou seja, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Diz aqui que o período adicional será empregado até 31 de março, que aí já no exercício financeiro, na realização das operações de receita e despesa que não se ultimarem dentro do ano financeiro, ou seja, até 31 de dezembro. Então, o daquela data, ou seja, de 31 de março a 30 de abril, a preocupação era com a liquidação e encerramento das contas do exercício. Hoje nós temos exercício financeiro, ano financeiro, coincidentes com o ano civil, e aí nós vamos ter as figuras, né, de restos a pagar, processados, não processados, ao final do exercício financeiro, que mais uma vez atualmente coincide, né, com o ano financeiro e com o ano civil. Mas a gente vê aqui e verifica que era diferente no Código de Contabilidade da União de 1922. Da Receita Pública, então a preocupação com a Receita. A arrecadação da Receita Federal orçada pelo Congresso Nacional. Então aqui mais uma característica. Quem orçava receita e despesa era o Congresso Nacional. Na verdade, ele fala que orçado pelo Congresso Nacional e facear em dinheiro pelas repartições competentes, de acordo com os regulamentos expedidos e sob a imediata fiscalização dos respectivos chefes, sendo pessoalmente responsável o funcionário que der causa extravio de rendas ou omissão de cobrança por deleixo, não sei se aqui lá na legislação seria desleixo ou deleixo, né, à época, o linguajar, a gramática, ou inexecução dos preceitos regulamentares, e os superiores, em ordem hierárquica, que deixaram de promover a efetiva responsabilidade dos seus subalternos. Então, tinha essa preocupação aqui com os responsáveis pela arrecadação e cobrança desta receita em dinheiro. No caso, a receita sendo orçada pelo Congresso Nacional, atualmente é o chefe do Poder Executivo quem encaminha para o Congresso Nacional a Lei Orçamentária Consolidada. Da despesa pública, a despesa da União, no caso aqui do Código de 1922, lembrando, já que a gente está falando da evolução do orçamento e da contabilidade pública no Brasil. Então, naquela época, a despesa da União será efetuada de acordo com as leis orçamentárias e especiais votadas pelo Congresso, constituindo crime de responsabilidade os atos do presidente e dos ministros de Estado que contra elas atentarem. Aqui tem o seguinte, que os funcionários administrativos que praticarem, sem ordem escrita dos ministros, atos contrários a tais leis, incorrerão, além da responsabilidade criminal, em multas de R$200 a R$10.000, que serão impostas pelo Tribunal de Contas e cobradas por meio de descontos da quinta parte dos vencimentos. No caso de os haverem praticado por ordem escrita dos ministros, para se isentarem dessas multas, deverão os funcionários dar, dentro de 8 dias, conhecimento do fato ao Tribunal de Contas, que procederá como julgar de direito, fazendo, em todo caso, comunicação deles ao Congresso Nacional. Então essas eram as regras para a execução da despesa pública, inclusive para a responsabilização daquelas pessoas responsáveis, dos funcionários e servidores públicos responsáveis por essas despesas, pela execução das despesas. Nas disposições transitórias do Decreto 4.536, de 22, nós temos o seguinte: até que seja definitivamente organizado, o quadro de pessoal da Diretoria Central de Contabilidade da República será o seguinte, com os vencimentos da tabela anexa. Então, nós tínhamos lá a previsão de um contador-chefe, um subcontador, 3 guarda-livros chefes de seção, 9 guarda-livros ajudantes, um secretário, um protocolista, 3 datilógrafos, 18 auxiliares técnicos, um contínuo arquivista e 3 serventes. Lembrando que guarda-livro, né, no caso, passou a ser a profissão
de contador. Então, nós vimos aqui essas duas normas, orçamentária, a Lei 25 de 30 de dezembro de 1891 e o Código de Contabilidade da União de 1922, que vem fazer a arrumação tanto da parte orçamentária quanto de contabilidade a partir da Primeira República, a partir de 1889. Nós vimos aqui o primeiro orçamento, ele produzido em 1891 para o exercício de 1892. E o Código de Contabilidade da União, ele só vai surgir em 1922. Então é isso aí. A gente fica por aqui. Depois, nas próximas aulas, a gente vai falar ainda na evolução da contabilidade pública no Brasil, da Lei 4.320 de 64, Lei Complementar número 101 de 2000 e, na sequência, as normas atuais, bem como também as orientações. Bom, gostaria de pedir para você que se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe um joinha, faça perguntas e aqui abaixo tem um link para você visitar a nossa página na internet, onde nós temos um curso de contabilidade pública, um curso completo de acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público. Então é isso aí, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.